Negativa de cobertura assistencial é a maior causa de ações judiciais contra planos de saúde. Apenas 6% dos clientes brasileiros já acionaram a justiça contra planos de saúde. E os principais motivos que levam alguém a questionar judicialmente as operadoras são negativas de cobertura assistencial, suspensão de contratos e reajuste de mensalidades. Nós estamos recebendo aqui no estúdio e, mais uma vez, parabenizando a este profissional que tem feito um grande trabalho em levar para a sociedade a informação sobre os direitos e deveres como qualquer outro advogado exerce, mas utilizando os meios de comunicação, o advogado Juliano Pessoa, para poder falar sobre essa negativa da cobertura assistencial, mais uma vez, que acaba sendo a maior causa, que as pessoas têm buscado, através da justiça, uma solução contra os planos de saúde. Boa tarde. Boa tarde, Videlano. Boa tarde a quem nos assiste. De fato, esses dados, inclusive, que você traz, são dados de uma pesquisa recente que fez um raio-x desse cenário da saúde suplementar no país, uma pesquisa desenvolvida pela FGV, e que traz um número que a gente constata facilmente que, na verdade, a judicialização da saúde, que já é enorme no nosso país, poderia ser ainda maior, porque, como você bem destacou, são apenas 6% dos usuários que buscam recorrer ao Poder Judiciário, mas esse número poderia ser ainda maior diante das negativas que nós vemos. Então, assim, mais de 50% das negativas dizem respeito a procedimentos cirúrgicos. Ou seja, a gente está tratando aí de procedimentos cruciais, muitas vezes até para a manutenção da vida de determinado paciente. Então, realmente são dados que chamam a atenção e é preciso que a sociedade como um todo debata esse tema. Não é à toa que hoje nós temos uma discussão dentro do Congresso Nacional de atualização da Lei 9656, que é a lei que regulamenta todo esse mercado, onde se discutem várias questões, dentre essas negativas que estão crescendo cada vez mais, bem como os cancelamentos unilaterais, que também nós tivemos esse ano menções em relação a isso, operadores que fizeram em número alarmante esse tipo de cancelamento e chamou a atenção do Congresso. Então, ou seja, tudo isso vem sendo discutido e é importantíssimo, eu diria, que seja realmente discutido. Nós estamos falando da busca pela justiça para a solução de alguns problemas e você disse que a maioria deles é por conta de situações em que as operadoras se negam a realizar a cirurgia. Existe um parâmetro e uma responsabilidade dessas operadoras para determinadas modalidades de cirurgia? Existe um parâmetro e uma responsabilidade dessas operadoras para determinadas modalidades de cirurgia? E quais são, por exemplo, na maioria delas, a responsabilidade que muitas vezes o paciente coloca a obrigatoriedade para a operadora, mas que acaba ficando para o próprio cliente naquele momento, para quem está vinculado à operadora de saúde? Olha, veja só, essa sua pergunta é interessante para a gente esclarecer. Vale destacar aqui que esse pedido junto à operadora de um procedimento cirúrgico, de um tratamento, etc., não parte do paciente, do beneficiário. Existe uma prescrição médica de um profissional habilitado para isto, que identifica aquela necessidade e ele encaminha este beneficiário para poder realizar o procedimento. Então, não é um desejo do beneficiário. Paciente, exatamente. É uma indicação médica. O grande problema hoje que nós temos é uma discussão interna, onde determinados profissionais que trabalham dentro das operadoras se insurgem questionando a prescrição do médico assistente, que é, sim, o senhor daquele tratamento. Quem sabe o que o paciente necessita é o médico que está lá na ponta, acompanhando esse paciente durante anos e anos, muitas vezes. Não é um perito interno da operadora que se debruça ali sobre aquele pedido e simplesmente opta se ele vai deferir ou indeferir aquele pedido. Esse é o grande detalhe. Então, as operadoras, infelizmente, elas criam obstáculos, muitas vezes, que não deveriam existir. Os procedimentos, na grande maioria das vezes, constam no rol de cobertura obrigatória da agência. Então, na verdade, eles ficam suplementando e querendo informações adicionais que são desnecessárias. Não é à toa que, se nós fizermos uma busca e uma pesquisa dentro do Poder Judiciário, dentro da jurisprudência no nosso país, a grande maioria das demandas são favoráveis aos beneficiários. Então, ou seja, mesmo depois que se passa pelo crivo do judiciário, se analisa de forma criteriosa e se resguarda, na verdade, o direito daquele paciente de acessar o tratamento. Esse é que é a grande questão. Tem pacientes que, nessas etapas, eles precisam realmente andar e muito para poder realizar alguns procedimentos cirúrgicos. E existem prazos
que o médico que acompanha a vida inteira, como você bem colocou, estabelece, tua cirurgia vai ser dia 15. E de repente você fica à mercê da operadora para poder realizar todas as etapas, inclusive a perícia. No caso de um paciente que acaba perdendo esse prazo estabelecido inicialmente pelo médico, que é o que prescreve a necessidade dessa cirurgia, ele pode acionar a operadora na justiça por conta de toda essa burocracia, Juliano? Olha, veja só, o que é que nós recomendamos, Videla? É interessante que ele inicialmente tente resolver tudo isso administrativamente. De fato, hoje nós temos uma demanda gigantesca no Poder Judiciário discutindo questões relacionadas à saúde, seja suplementar ou seja saúde pública. Então, de início, o que é que recomenda-se? Tenta resolver com a operadora, se documentando dessas tratativas, não surtiu efeito. Busca a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. É possível qualquer beneficiário do país abrir uma reclamação em face de qualquer operadora. O que é que a agência fará nesse caso? Contato com a respectiva operadora, pedindo esclarecimentos. A operadora tem 10 dias, no máximo, para trazer informações daquele caso concreto. Não resolveu, aí sim é onde ele começaria, eu diria, a dar os passos seguintes. Buscar a ajuda dos órgãos de proteção e defesa do consumidor, ou mesmo um advogado que milita nessa seara para poder assessorá-lo, né, buscando o Poder Judiciário nesse contexto. Por outro lado, se é um contexto de existe urgência ou emergência naquele tipo de procedimento, aí de fato não dá para ficar esperando passar por todas essas etapas. Então analisa-se caso a caso. Por isso que é importante que o paciente busque ajuda. Não fique sozinho tentando lutar com a operadora, porque a operadora ela está muito bem assistida por todo um corpo administrativo, por um corpo jurídico que sabe quais são os caminhos, né? Agora, você falou de prazo. Um procedimento de média alta complexidade, por exemplo, existe um prazo de 21 dias úteis, no máximo, para que a operadora manifeste o deferimento ou indeferimento. O que é que acontece na prática, infelizmente, na grande maioria das vezes? Ela fica até o último momento do prazo para poder autorizar ou não. E nesse ínter, às vezes, existem exames, por exemplo, que o paciente já fez com um determinado tempo, que ele muitas vezes tem que submeter novamente esse exame, porque já não dá mais para o médico submeter aquele procedimento cirúrgico sem esse dado mais próximo. Então, essas são as barreiras que surgem, né? E por isso que nós falamos, se houvesse um pouco mais de boa vontade de se assumir um papel de responsabilidade social que as operadoras devem ter, talvez a gente tivesse uma minimização dessa busca pelo Poder Judiciário, porque, na verdade, lá na ponta, quando a gente analisa o que é que o paciente passa, só resta buscar o Poder Judiciário, porque administrativamente ele só encontra, a cada passo, uma nova barreira, um novo obstáculo. E olha como é interessante, seria muito bom, né, chegar aqui e dizer, não, mas aí o paciente, aquele que está vinculado aos operadores de plano de saúde tem que buscar a justiça, mas você está trazendo uma recomendação muito diferente, tentar resolver de uma maneira em que a conciliação com a parte administrativa não venha tentar levar para a justiça, porque pode se arrastar por mais tempo o processo. É isso, Juliano? Exato, né? Assim, o processo judicial existe uma incógnita ali, não tem como se garantir resultado de processo judicial, né? Existe um julgamento que vai ter, muitas vezes precede de uma análise. Hoje o Judiciário Alagoano, por exemplo, ele é assistido, os magistrados são assistidos por um núcleo dentro do Tribunal de Justiça de profissionais médicos, técnicos. Então, muitas vezes, o juiz, antes de deferir a liminar ou não, ele pede um parecer técnico desse núcleo sobre aquele caso concreto, ou seja, auxilia tecnicamente porque o magistrado não tem conhecimento da seara da medicina. Então, não é tão simples e tão rápido na grande maioria das vezes. Além de custos que muitas vezes envolve, a depender do caso, é um processo que vai perdurar aí, não a liminar ela é ágil, mas o processo em si, o mérito, vai perdurar às vezes 4, 5, 6 anos no Poder Judiciário. Muitas vezes tem que se submeter à perícia, tem perícia judicial, então, ou seja, existe toda uma discussão processual que vai perdurar aí ao longo dos anos. Mas é aquela coisa, se é um caso mais grave, que existe um contexto de gravidade, essa é a saída, buscar de pronto o Poder Judiciário, caso a operadora resista em fazer o deferimento daquele procedimento. Casos mais simples, aí sim é recomendação, é como você bem destacou, não é pelo fato de eu ser especialista na área, atuar na seara jurídica que a gente vai estar aqui estimulando desnecessariamente essa realidade que as pessoas buscam o Poder Judiciário. Não, casos mais simples, busca resolver com a operadora. O cuidado é só se documentar. Se for por telefone, pede o número de protocolo. Se for por e-mail, melhor ainda, guarda esse e-mail. Isso é prova, vai servir de prova num processo judicial futuro. E aí vai seguindo os passos. A agência reguladora é muito ativa, a ANS é muito ativa nesses casos. Eu recebo pessoas, às vezes, prestando uma consultoria inicial e muitos casos param na ANS, ou seja, abre-se uma reclamação, a ANS intervém
e consegue solucionar o problema, porque era um caso mais simples, era uma autorização mais simples e a operadora recua. Os casos mais graves, de fato, é que são esses que a gente tem que resguardar para buscar o Poder Judiciário, porque existe toda uma complexidade, um custo mais elevado, né, mais oneroso para a operadora, e ela muitas vezes resiste por maior tempo. Mas, realmente, o que é que eu digo? Busca ajuda e busca resolver antes administrativamente. E quando existe a necessidade de procedimentos que são considerados fora desse caráter emergencial? Por exemplo, tem muita gente que questiona e acredita até que as operadoras elas têm uma certa responsabilidade ou papel de cobrir parte dos custos, não a totalidade de procedimentos estéticos. O que você teria a recomendar e o que pode ser considerado um procedimento estético e não um procedimento emergencial, como você tem colocado para ficar claro para o nosso telespectador internauta? Olha só, a grande diferença aí, quem fará, na realidade, é o profissional médico. Né? Nós precisamos ouvir o técnico, né? Quem está do lado da ciência, que aí é o médico, para poder verificar e constatar naquele caso concreto o que é que o paciente necessita. Vou trazer um exemplo clássico aqui que todo consumidor pode já ter se deparado ou lido alguma coisa a respeito. Cirurgias reparadoras, por exemplo, pós-bariátricas. É comum um paciente que se submete a uma cirurgia bariátrica, ao longo do tempo ele ter um acúmulo excessivo de pele por conta da quantidade de peso excessiva que ele perdeu. Então essas pessoas muitas vezes elas necessitam, essa é a palavra que faz a diferença. Não é um desejo de ficar fisicamente mais bonito ou esteticamente mais agradável, não é isso. Há uma necessidade do ponto de vista médico. É uma sequência daquele tratamento que foi iniciado com a cirurgia bariátrica. Então o médico verifica isso e ele prescreve a cirurgia, tanto é que o nome é reparadora, não é cirurgia estética, é cirurgia reparadora. Então esses casos já está mais do que consolidado dentro do judiciário, com o STJ inclusive, já determinando claramente que é dever sim da operadora fazer a cobertura desses procedimentos em caso de constatação de necessidade. Se for um desejo do paciente, eu estou com um excessozinho aqui que não é nada que venha promover um prejuízo para a saúde e eu desejo tirar. Aí é um contexto mais estético. Nesses casos, não haverá certamente a obrigatoriedade da operadora fazer a cobertura desse procedimento. Mas se for necessidade de saúde, sim. Por quê? Acúmulo de pele ele traz outras demandas de saúde. Existem pacientes que, principalmente na região da axila, que têm infecções recorrentes pelo acúmulo de pele. Então, tem outras situações que se surgem aí no entorno desse paciente, que o médico, quando constata, ele prescreve analisando essa necessidade do paciente. Foi necessidade, tem que ter cobertura, não há que discutir, e aí sim, é medida de se buscar administrativamente na ANS, no Poder Judiciário. Se for uma questão estética, aí realmente a gente vai para uma outra questão. Obrigado pela sua participação, parabéns por tantos esclarecimentos, mais uma vez pela sua atuação também como advogado, levando informação para a sociedade nesta edição da tarde aqui na Gazeta News, tá bom?